dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da sua companhia em mais um Hoje Mais Que Todos especial Cristocast. Estamos comemorando o 100º programa, quem diria? Eu nunca imaginei. E hoje eu tenho muitos motivos para comemorar com você que está aí do outro lado. Se você não me conhece, é o primeiro dia, chegou de paraquedas, chegou muito bem, mas eu já me apresento, Andrélia Amazonas, anfitriã aqui do Cristocast, e hoje eu tenho comigo a equipe que compõe o programa. Vocês vão conhecer também um pouquinho dos nossos bastidores, mas antes de eu falar disso, já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações para que você receba todos os testemunhos que a gente publica aqui todo domingo e também todos os outros materiais que a gente publica. Dessa forma você fica mais próximo da gente, mais próximo também da mensagem de Deus que a gente traz para o seu coração. Então, um segundo, já se inscreveu? Agora deixa o like também, que eu tenho certeza que você vai gostar do programa de hoje. E pega o link para compartilhar, manda para as pessoas que você ama. A gente sempre tem aqui uma mensagem muito bonita de Deus para o seu coração. Então envia para aquelas pessoas que você ama, para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando encontrar um caminho para se aproximar de Deus. Aqui é essa casa, tenha certeza. E hoje, especialmente, agradecendo muito o apoio ao canal do Estúdio 091, aonde a gente grava aqui, ó, esses equipamentos bonitões, esse cenário bonitão que tem história de ser assim. E agradecendo demais esse parceiraço, né? O Rafa está sempre nos bastidores, agradecendo também a equipe que sempre está nos bastidores aqui. Hoje eles não vão aparecer, mas que estão sempre com a gente no dia a dia para fazer o Cristocast acontecer. Mas eu falei para vocês que parte da equipe estaria aqui. Então hoje eu estou com o Tiago e a Beatriz, que fazem parte da equipe Cristocast, que fazem também as coisas acontecerem. Vocês já conhecem um pouco eles, vocês já assistiram o Tiago no testemunho de número 17 e o da Beatriz, esqueci qual é o número, mas ambos foi no primeiro ano. A Beatriz está... A gente vai contar para vocês, Beatriz foi uma das primeiras pessoas para quem eu falei sobre o Cristocast, mas eu não vou adiantar muito a conversa aqui não, vou deixar eles darem as boas-vindas e fica aí acompanhando. Tenho certeza que hoje você vai ter uma mensagem no seu coração e a gente vai também responder algumas perguntas que enviaram para a gente, vai falar de algumas mensagens que nós recebemos sobre essa data tão especial que é a gente colocando o 100º programa no ar. Então, bem-vindos, Tiago e Beatriz. Obrigado. Feliz de estar aqui de novo, né, na frente das câmeras. Feliz de estar com a Bia aqui, com você, Andréia. O Cristocast é querido demais, o Cristocast é obra de Deus, o Cristocast é canal de Deus. E estar aqui é sempre uma alegria. E com a Bia também aqui com a gente. Novidade, que eu geralmente estou sempre nos bastidores, mas agora dessa vez eu vim aqui. Acho que é a primeira vez que tá Tá todo os mundo três junto. aqui. Nós três, né? Muito bacana. É a primeira vez juntos na frente das câmeras. Na frente das câmeras, porque por trás é sempre... É verdade. Gente, quero que vocês contem, assim, para quem está chegando de paraquedas, como foi que vocês chegaram ao Cristocast? Quem começa? Começa comigo, pode ser? Então, olha, eu comecei aqui através de um testemunho, né? Então, eu fui um dos convidados e a filosofia, assim, a visão, né, do Cristocast não é um programa de entretenimento, não é algo para trazer pessoas famosas, né? Não é essa a ideia, assim, é o pegar o testemunho de cristãos do dia a dia comuns, né? Não necessariamente pessoas conhecidas, e nisso a gente vai por recomendação, né? Um vai recomendando o outro, e eu fui recomendado por alguém que tinha vindo aqui antes, acho que foi o Gabriel, né? Acho que foi o Gabriel, que foi o segundo. Gabriel Castilho foi o segundo episódio, né? Foi. E aí, Gabriel é
muito meu amigo, fui discípulo dele, de eu trabalhar servir na igreja, tudo. E aí ele recomendou o meu testemunho e eu cheguei, né, dei o meu testemunho no episódio 17, né? Então foi bem no começo ali. E aí coincidiu com um período que a Andrea estava precisando de alguém para trabalhar na agência, que tem uma agência de publicidade, a Amazônia Digital. Propaganda, olha o mexão. E assim, no meu episódio, eu falei da minha vida, do meu testemunho, mas falei do meu servir na igreja na área de multimídia, né, com fotografia em especial. E aí, André lembrou, Deus tocou no coração, é porque tinha que ser, né, tudo, e trouxe para fazer parte da equipe. E passei a trabalhar na produção do Cristocast. E eu lembro ali já de estar presente no estúdio com os episódios em andamento, com os testemunhos em andamento. Eu acho que ali pelo episódio 23, eu acho que eu já tenho uma memória de estar presente aqui, acompanhando. E desde aí, assim, a gente não imaginava que a gente chegaria nesse tão especial episódio número 100. É verdade. E é assim que eu cheguei no Cristocast. E tu sabes, Thiago, assim, eu penso muito que todos nós, né, eu sempre falo isso, né, nos nossos bastidores, assim, todos nós, tinha que ser essa equipe para o Cristocast acontecer. Eu acho que Deus conduz da forma muito correta, assim, para que cada pessoa traga a sua contribuição e especialmente a sua visão para que o Cristocast aconteça, né? Somos todos, não só quem está aparecendo aqui nas câmeras, mas quem está nos bastidores, somos todos muito diversos, né? Inclusive em relação às nossas igrejas, né? Somos todos diversos, assim. No entanto, todo mundo compreendeu da mesma forma a missão que Deus deu para a gente e a gente faz o Cristocast acontecer. E você, Bia? Eu tô aqui literalmente desde o comecinho, né, a Andrea, antes de sair do papel, ainda estava né, no formato de pensar. Aí ela chegou comigo, na verdade eu estava retornando, né, para a agência nesse período, e ela, Bia, preciso compartilhar um negócio contigo. E ela mandou um áudio e falou assim, tintim por tintim, do que era o projeto, e eu me apaixonei na hora. Né? Eu senti algo assim muito forte, assim, eu falei, cara, isso é diferente. Isso não é qualquer projeto. Acho que muito também pelo fato de que o alvo é Cristo, o alvo são os testemunhos, e isso me chamou a atenção desde o começo, sabe? Em nenhum momento, assim, a questão de nós termos de igreja diferente, isso nunca foi empecilho, foi problema. Acho que pelo contrário, eu acho que isso uniu mais a gente pelo propósito comum, né, de realmente levar a palavra de Deus, de sermos testemunhos. E aí eu participo desde o comecinho, o primeiro episódio, e agora pensando em identidade visual, como é que vai funcionar o programa, e assim, no começo era sempre aquele, né, tentativa e erro, né, se adaptando, acostumando, e cara, a gente não imaginava que a gente estaria gravando o episódio número 100. Eu acho, assim, é algo incrível. E não só isso, a forma com que aconteceu, assim, a gente super muito preocupado, como é que a gente iria começar. E o Senhor, assim, foi abrindo as portas, assim, quanto mais a gente se surpreendia, e a gente achava que a gente não podia se surpreender, e o Senhor vinha e surpreendia a gente. E, assim, em questão de detalhezinhos, se a gente for sentar para conversar de tudo que acontecia, assim, detalhezinhos, Senhor, assim, ele foi perfeito, assim, na construção desse projeto. E o que é muito interessante, né, Bia, porque quando eu te contei, foi logo que eu tinha saído do retiro, que eu tive o sonho, Deus falou comigo, me falou como era, e aí eu te contei, né, mas ainda assim ficou no gerúndio, né, vamos vendo, né? Vamos estudando, né? Vamos vendo o que vai ser. E Deus foi tão perfeito que ele foi preparando as pessoas que depois entrariam no projeto. Tanto que depois de meses que eu conheci o Rafa e que quando eu vim no estúdio, que era ainda na outra sala,
que eu vi o cenário exatamente igual ao sonho que eu tive, com esse microfone que eu não deixo ele trocar de jeito nenhum, porque era assim no sonho e eu não deixo o Rafa trocar. E é muito incrível para mim, essa semana parei para pensar assim, caramba, a gente vai fazer o 100º programa. Eu nunca imaginei, jamais imaginei. Primeiro que eu não me via nunca no vídeo, fazendo vídeo, apesar de jornalista, sempre me esquivei de projetos de trabalho em vídeo. E eu, quando falo brincando, mas é uma grande verdade, só o Senhor para me colocar a cara no vídeo. E teve que ser pelo YouTube, ainda chorando domingo sim, domingo não, de emoção pelo que o Senhor faz nas nossas vidas, assim. Então, tem sido um aprendizado gigante, assim. Então, vocês estão aí do outro lado, estão conhecendo parte da nossa equipe aqui logo no comecinho. Sabe uma coisa que eu queria perguntar para vocês? Era assim, a gente tem aqui um mini roteiro que eu não estou conseguindo ler porque eu estou sem óculos, gente, mas assim, como é que o Cristocast influencia no dia a dia de vocês? Aí, Bia, começa hoje. Assim, falar de Cristo é algo muito natural pra gente, né? Acredito que tudo aquilo que a gente faz, principalmente, não só na nossa vida pessoal, mas assim, de trabalho também. Eu sempre falo, né? Eu tenho muita sorte de poder trabalhar, né? De poder trabalhar juntos, porque tem muita naturalidade assim, na forma de a gente falar de Cristo. Às vezes o dia tá sendo estressante, ou então, não sei, tipo, se torna muito leve, né? E o Cristocast, ele é meio que, ele veio como se para dar o gás, o combustível, assim, pra gente, porque toda semana, que a gente falou, né? Toda semana a gente tá sendo alimentado por histórias novas, né? E às vezes, assim, a gente não fala, né? Mas às vezes tem semanas, são dias e dias, a gente às vezes não tá no nosso melhor dia, né? Mas a gente faz aquilo que a gente faz por amor, né? Então a gente vai lá, eu geralmente não venho muito pro estúdio, porque eu fico lá nos bastidores, Segurando a onda. Segurando a onda, mas assim, sempre vai chegando os bastidores, né? Os exageros. Eu tenho que te contar o que foi que aconteceu. Então eu já fico agoniada para sair logo o episódio domingo, porque eu quero ver como é que ficou. Assim, mas acho muito bacana assim o como fortalece assim a fé. E dá uma liga entre nós, né? Eu acho isso dá muito, uma liga. muito, muito bacana, porque é um ambiente saudável. Jesus, toda vez que ele chega no ambiente, né, ele muda o ambiente todo. Então a gente diz, né, que a equipe não é 3 pessoas, são 4, né? São 4 pessoas. Eu acho isso muito bacana. Sempre. Interessante. Olha, o Cristocast tem toda uma história na sua vida, né? Pessoal, com a Andréia, que foi algo que Deus determinou, falou em sonho, passou, né, a visão, enxergou como era o lugar e tudo. E foi uma mudança de paradigma na sua atuação, né? Então, você atuava numa área de trabalho que era pesada emocionalmente, ali, espiritualmente, e você passou a trabalhar numa outra mais leve, trazendo pessoas que são cristãs, que amam a Deus, né? Mas no meu caso, assim, a forma que eu vejo como que o Cristocast impacta no dia a dia, às vezes eu acho que ele é uma forma que tem uma coisa que você sempre fala nos episódios, né? Que é tipo, eu sou evangelizada com cada convidado, né? E isso acontece nas nossas vidas, porque cada um de nós temos os nossos próprios desafios, né? Inclusive, a gente teve uma gravação há pouco tempo aqui, e o convidado mencionou a passagem bíblica da ideia da porta larga, né? Da porta estreita, e existe uma parábola de Jesus na Bíblia como que a ideia do caminho estreito, né? E do caminho largo, do caminho mais fácil, né? E a ideia de como que é muito mais fácil, e a maioria das pessoas seguem uma vida de caminho fácil, de caminho mais largo, de caminho mais confortável. E isso é onde a massa vai, né? Mas quem escolhe o caminho estreito, o caminho tortuoso, o caminho mais difícil,
não escolhe porque quer sofrer, escolhe porque é uma decisão de amor, de fazer o certo, de seguir o caminho que Deus colocou para a gente, o caminho que glorifica e honra a Deus. Mas que a promessa é exatamente a que não é fácil, né? Que no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. E que nós não somos cidadãos desse momento, dessa terra, nós somos cidadãos de fora. Então, existem muitas mensagens de ânimo na Bíblia, e uma das coisas que é mais falada na Bíblia é tenha coragem, né? Por quê? Porque o dia a dia é cheio de medos, é cheio de desafios, é cheio de sofrimentos. Então, de certa forma, o CristoCast acaba sendo uma forma de, no nosso trabalho do dia a dia, ir reafirmando a nossa fé de alguma forma, assim, né? Então, assim, no meu testemunho mesmo, eu falo dos meus conflitos pessoais, dos meus assim, questionamentos com Deus, entre eu e Deus, as coisas que eu me questiono e tudo. Mas o CristoCast é como se eu vivesse uma apologética semanal, assim, aquilo que você precisa professar e confirmar a sua fé, né? Então, tipo, se não, em todo episódio aqui tem umas perguntinhas básicas, né? Aí tem aquela pergunta, por exemplo, por que vale a pena crer, né? Deus existe, eu posso provar. E aí a gente vê as pessoas falando ali naquela hora e de repente, naquele dia, era um dia que eu estava assim, meu Deus, mas eu não estava afim muito de crer hoje. Mas vale a pena crer, realmente, porque Deus é bom, porque Deus é o Criador, porque Ele é maravilhoso, olha como Ele fez isso, olha como Ele fez aquilo, olha como Ele se manifesta no nosso dia a dia. E aí a nossa fé acaba sendo renovada e afirmada, de certa forma, né? E sem contar também o fator dar a cara a tapa, né? Porque a partir do momento que você vira alguém que está aqui expondo, né, a sua pessoa, você não vai poder ser aquela pessoa que está por aí fazendo coisa errada, xingando os outros, brigando. Já pensou, André, dá um piti na rua, começa... Aí, olha, aquela moça do CristoCast. Eu já te vi no YouTube lá falando de Jesus e tal. Mas eles sabem que eu tiro um dia no mês pra virar, né? Pra sair do sério, pra ficar brava. E eu aviso ainda. Falo, olha, hoje eu estou no dia... As brincadeiras à parte, assim, o CristoCast acaba sendo um canal, assim, de uma área onde a gente consegue, com o nosso trabalho, louvar, adorar a Deus, servir, né? E também acabar fazendo algo que a gente procura fazer de qualidade, porque tudo aquilo que você faz para Deus ou que você faz que seja para a honra e glória dele, que seja feito melhor, seja feito com excelência. Inclusive, esse é um princípio bíblico, né? Que é você sempre fazer o melhor, porque tudo que você faz é uma oportunidade de você louvar, de você entregar como oferta a Deus. E isso é algo que eu sempre falei para a Andréia enquanto a gente trabalhava, assim, que sempre me admirava muito a diligência de ação dela, assim, de como que... Porque, assim, a gente chegar em 100 episódios não é normal para começo de conversa. Assim, são 2 temporadas, né? Já está indo para o 2º ano. E são episódios de longo formato, de certa forma. Não é um podcast de 15 minutos. Não é um videozinho de 5 minutos. São episódios de 1 hora, né? Então, assim... existe toda uma responsabilidade de constância para fazer isso todo domingo, né? Tem vezes que dá errado, tem vezes que dá problema, tem vezes que tem problemas técnicos, tem vezes que rolam uns estresses, então, mas sai, né? Por quê? Porque há um compromisso em fazer sair. Porque podia-se, de repente, pensar assim, não, mas não tem problema se não for nesse domingo, né? Vamos deixar para o próximo, né? Não, mas todo domingo é isso. Tchau, cadê os cortes? Tá? Vamos lançar aqui. Cadê o aviso? E é tudo sistematicamente feito, planejado para entregar o melhor, né? E isso, assim, é algo que você só faz
se você for pago, ou, que não é o caso, aqui, que inclusive isso é um servir, né? Não é um serviço pago, ou se você faz isso em adoração, né? Em louvor, em entrega a Deus. E aí você faz o seu melhor sem esperar nada em retorno, porque Ele tem um propósito com isso. E isso é um mistério também, né? É saber o alcance, mas não a nível de métrica técnica, né? Mas é aquilo que a gente só vai saber no céu, né? Qual foi a diferença do que foi feito aqui. Deus determinou o que era para fazer porque Ele precisa que seja feito. E se Ele precisa que seja feito, há um objetivo. E esse objetivo não cabe a gente medir, né? E isso é algo assim que gera uma curiosidade e uma satisfação também, né? É aquela lei da semeadura, né? Caso a gente está acostumado, né, a cuidar de pessoas utilizadas, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então, acontece de tudo, mas a gente está lá, Jesus está aqui, a nossa parte. Assim, eu achei algo muito interessante que tu falou sobre que a gente também é ministrado, né? Eu acho que não teria sentido, né, a gente passar Cristo, buscar, né, passar Cristo para as outras pessoas se não acontecesse algo no nosso meio, né? Assim, a gente é alimentado, a gente é ministrado, a gente é evangelizado toda semana, nossa fé é fortalecida e assim como o nosso desejo é que as pessoas conheçam Jesus através dos testemunhos, né, que as pessoas elas conheçam de fato a Cristo, porque é o mandamento, né, o ID, a gente nada mais está fazendo o ID, né, só que a gente está usando, né, outras ferramentas que hoje em dia novas tecnologias, mas nada mais do que a gente está fazendo o ID, a gente está testemunhando, a gente está trazendo pessoas para contar o testemunho. Tem testemunhos que cravam na gente, tem testemunhos que a gente não sabe, né, a questão de métrica, a gente não sabe quantas pessoas vai atingir, mas a gente tem aquela certeza de que pelo menos uma pessoa vai pegar e vai ouvir aquele testemunho e vai ficar com o coração quentinho, que nem a gente fica. Eu acho isso assim que é algo assim que o CristoCast, eu espero muito, não Jesus, que continue fazendo sempre. Fortalecendo a gente, mas também fortalecendo, né, as pessoas que assistem os testemunhos. Eu acho isso muito incrível. Sabes que, assim, desde o início eu sempre tive muito temor e é temor mesmo a palavra, assim, de fazer as coisas, fazer da melhor forma possível, né, para servir a Deus, assim. Eu já tenho a personalidade de nunca fazer nada de qualquer jeito, mas quando a gente começou o CristoCast, não fazia sentido para mim obedecer a Deus e fazer um negócio de qualquer jeito, né? Então, e eu não sabia fazer, né? Nenhum de nós, eu acho, a gente não sabia fazer. Tu estavas no primeiro episódio, Bia, e não sabia nem como começar. A gente não sabia nem como começar e sentamos ali para gravar com a nossa primeira convidada e a gente não sabia o que fazer, tinha ali umas perguntas, mas eu acredito muito que toda vez que a gente senta na bancada e antes de gravar, a gente sempre ora, sempre, com todos os convidados. Antes de gravar, a gente ora e eu sempre repito a oração pedindo que o Espírito Santo se faça presente e que ele clareie os nossos pensamentos para que a gente tenha discernimento do que falar e que ele conduza as nossas palavras, porque eu acredito realmente assim, que o CristoCast pode ser um canal de trazer alguém que estava distante de Deus e trazer ele de volta. Assim, eu creio nisso fortemente. E por isso não pode ser de qualquer jeito, né? E por isso a gente se esforça de estar todo domingo no ar, faça chuva, faça sol, dando bug ou não dando bug, a gente se esforça muito para que isso aconteça. E sem ganhar R$1, né? Porque é bom, nós não somos um programa rico, somos ricos da glória de Deus, né? Porque estamos esse tempo todo no ar por causa disso. E o que vocês consideram que seja, o que foi mais difícil nesse tempo? Olha, eu acho que é interessante aproveitar para falar do que foi mais difícil, para mencionar, para a gente tentar lembrar do que já deu errado algumas vezes, né? Então. Mas, assim, acho que o mais difícil
é você lidar com o que pode impedir da gente entregar, mas glória a Deus a gente sempre entregou. Então, o compromisso era de sempre, todo domingo, ter o episódio no ar. E sempre chegou, né? Sempre esteve no ar. Então, assim, além dos desafios diários, dessa questão da visão de missão mesmo, né? Nada disso acontece pela força do braço. Aí entra o propósito e entra a certeza de você estar fazendo a vontade de Deus, porque quando Deus faz acontecer, ele gera as oportunidades. Então, uma bênção desde sempre foi a sua parceria com o Rafael, né? Que é o que permite esse estúdio, que permite a estrutura de gravação, que é algo que a gente podia não ter, né? E aí a gente dependeria de diferentes estúdios, dependeria de custo para pagar por isso tudo. Então, a gente teve a graça, né? A bênção de Deus mandar a pessoa certa no momento certo ali de início, de alinhar corações e mentes para fazer acontecer isso, né? E chegar a esse número de 100 episódios entregues em bom nível, né? De uma forma correta, de uma forma que cumpre o propósito. Mas coisas podem dar errado, né? O que tipo de coisa dá errado? A gente já teve faltar energia no meio da gravação? Já teve o que mais? Já deu bug mesmo de parar de gravar no meio do caminho, de ter que recomeçar. Já teve aqueles efeitos especiais inesperados que aparecia, a gente aqui conversando, aí fazia joinha, aparecia um joinha, ou foguetes, né, atrás do convidado. Não, assim, esse foi um caso interessante, é que houve uma troca do computador que faz a gravação, né, e aí tinha sido trocado para um Mac da Apple, e o sistema tinha sido atualizado, e aí a gente não sabia, no meio do episódio, a gente disse, olha, tá aparecendo uns negócios aqui, depois a gente vai ver, que era porque o sistema da Apple tinha inserido um negócio que tem nos iPhones e tal, que quando você faz um coraçãozinho, estoura um coração, aí você faz assim, aí aparece um likezinho. Vai ficar aparecendo agora. Eu não sei qual é o gesto desse, eu sempre esqueço, mas tem um que solta uns fogos. Solta fogos atrás do convidado. É nada a ver, o convidado estava falando coisa séria e uns fogos atrás. Aí, assim, são os problemas técnicos, né? Aí tem vezes que no volume de trabalho também precisa subir os episódios e às vezes não era aquela coisa assim na véspera, na madrugada, uns e outros assim, a gente chegava para ter disponível. E aí é lidar com essas pequenas coisas. Mas um outro desafio que a gente sempre tem, que aí já entra mais na área da produção aqui, que eu peguei mais no meio do caminho, o André fazia antes, é essa coisa do combinar com o convidado, né? Que nem sempre dá certo, assim. Então, pode acontecer de a gente estar combinado do convidado vir gravar numa determinada hora e, poxa, não posso ir... ou então... Ou atrasar 1h30 e a gente ficar esperando. Atrasar e ficar esperando, cancelar de última hora. E aí, olha, outro dia a gente teve uma situação de ter que... o episódio da semana que ia sair era o que a gente ia gravar naquele dia. Não podia dar errado, né? E quase deu errado. Se a pessoa não viesse, não ia ter episódio. Então, são esses pequenos riscos, assim. Aí tem uma coisa também que eu aprendi com a Andrea quando eu passei a fazer esses agendamentos das pessoas, é que tem vezes que não é para a pessoa vir, né? O que você me diz disso, assim? Olha, a gente sempre tem alguns cuidados, né, com todo mundo que vem aqui no CristoCast. Assim, sempre o convidado é indicação, sempre é indicação, desde a primeira pessoa, que foi a Maiara, foi indicada e assim por diante. E a gente toma alguns cuidados sobre isso. Mas eu realmente acredito que tem algumas pessoas que Deus não quer que venha. É simples assim. E acontece também de ter pessoas que o Senhor realmente quer que venha e acontece muita coisa. Aconteceu da Andréia quase ficar sem voz. Foi. Não foi só uma vez, né? Foram várias vezes. Várias vezes. Acordar com febre. Aí já aconteceu, acho que, os 3 passarem mal, né? Da gente
tá com aquele, É. aquele peso. É. E já acontece de tudo. Eu já substituí a André em É, alguns duas episódios, É vezes. né? verdade, É, verdade. Duas teve vezes. uma vez que foi porque ela não ia poder e eu precisei entrar de última hora, assim, e eu topo tudo nessas coisas, então bora, eu apresento. Aí, eu acho que eu apresentei 2 episódios assim, né? Foi, o primeiro eu passei mal, antes, assim, de vir, aí o Thiago vai. O Thiago, Contigo. pra gente não desmarcar com a convidada que tava vindo de Castanhal, né? Acho Se eu não me engano. E aí o Thiago me representou aqui. Foi engraçado, porque todos eles, nos nossos bastidores, ficam tirando gracinha minha de eu falar bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Eles são loucos pra falar isso, Sim, entendeu? quando chega, a gente aproveita logo a E oportunidade. aí, quando chega aí o Thiago todo, bom dia, boa tarde, boa noite pra você. É a apresentação da abertura, né? Não pode faltar, não pode faltar. Pois é, mas essa noção de tem gente que não é para vir é interessante, porque, assim, a participação da pessoa aqui é um testemunho de vida, né? Não é, tipo, a gente não vai trazer alguém aqui para promover determinada coisa. Nunca é Né? para se promover. Quando a gente percebe, inclusive, que é autopromoção, a gente não traz. Tipo, podia ser, mas não é a visão. Tipo, é normal nesse meio de podcast aquela coisa, o indivíduo vai lá porque ele quer promover um livro, ele quer falar de determinado trabalho que ele faz. Pode acontecer da gente ter um momento onde se fala, mas não é esse o objetivo, né? Não é o foco central. Então, não assim, é o foco. não é o foco. E assim, já aconteceu de certos convidados que eu entrei em contato, do tipo assim, olha, a gente gostaria de ter seu testemunho e tal, e a pessoa não tá afim, né? Então, não queria, não gostaria de falar. Ou então ela, assim, diz que quer, mas fica desmarcando, né? Aí, tipo assim, chega, dia tal eu não posso, no outro dia eu também não posso. Aí eu posso no dia tal, chega no dia anterior, não pode. Então, assim, a gente acaba sentindo ali que deixando, né, de boa e não indo atrás e não forçando, porque a gente entende que não é para estar, né? Porque se for para estar, vai chegar a hora de vir, né? Também. Porque também é uma coisa que acontece demais aqui no programa, é que a equipe toda, né, os bastidores, se vocês conversarem com os nossos convidados, é unânime, assim, de que existe aqui uma atmosfera propícia para entrega ao Senhor, né, de todo mundo que está aqui. E todo mundo, de certa forma, é tocado por isso, né? Então, já aconteceu diversas vezes de o convidado vir, dar testemunho, e quem está ali atrás das câmeras é extremamente tocado. Então, nós já tivemos episódios, assim, onde a equipe dos bastidores estava chorando toda, porque de tão forte que era, sabe? E diversas vezes a gente terminava a gravação e fica conversando e fica ali tentando, às vezes, compreender aquilo que foi apresentado para a gente, né? E nesses casos eu acredito muito que, como a gente ora antes e que a gente pede que o Espírito Santo conduza as nossas palavras, eu realmente acredito nisso. Então, por isso que tem gente que não é para vir mesmo, né? E eu penso que isso acaba sendo uma certa proteção de Deus em relação ao programa, sabe? Porque ele traz aqui quem ele quer usar. Sim. Né? E a bolha? Bora falar da bolha? Qual bolha? Porque isso é interessante. A bolha que a gente estourou, né? Isso é o lance especial aqui do podcast. Então começa aí, vai. Que não é algo planejado por homens, é algo que veio do coração de Deus. Que assim, na inspiração, no sonho que você recebeu de Deus, isso veio específico, não veio? Muito específico, ipsiliter, que eu faço questão sempre de explicar, né? Porque no início do programa ninguém entendia, né? O Cristocast é o quê? É um programa católico? Ele é um programa evangélico? Ele não é um programa nem católico nem evangélico. Porque quando eu tive o sonho, que o Senhor falou comigo em sonho, ele foi muito claro, né? Falando que eu iria servi-lo ouvindo testemunhos de irmãos cristãos, que eu não falaria apenas com a minha igreja, mas que eu traria irmãos cristãos
para dar testemunho e que nós focaríamos no que nos une, né? Porque o mundo tem levado muito dos meus filhos. Eu já falei isso centenas de vezes, todas as vezes eu fico mega arrepiada, porque e com vontade de chorar, porque é muito forte, assim. Eu penso realmente que ele entregou algo para a gente que eu não tinha a mínima compreensão, né? Como eu falei, a gente só se preocupou de ser obediente e de servir, de fazer o que ele orienta a acontecer. Mas que para mim foi difícil no início, porque o mais natural para mim, enquanto católica, era falar com a minha igreja católica, que eu, de certa forma, conhecia mais. Naquele momento, eu não conhecia a igreja evangélica, eu não conhecia como funcionava, eu sabia pouco da doutrina. Mas até que eu compreendesse que, como na mensagem ele dizia, né, que aqui nós focaríamos no que nos une, isso quebra todas as bolhas. Porque quando senta o convidado aqui, seja ele católico, seja ele protestante, nós somos todos iguais quando nós falamos de Cristo. E isso quebra todas as bolhas, né? Pois é. O que você diz aí, Bia? Eu tô respirando para não chorar, porque é algo que não é todo mundo que tem a mente aberta assim para entender. E no caso isso dos dois lados, né? Tem muito essa resistência. Acho que é muito do ser humano, né? De sempre criar um sistema e colocar normas para isso e aquilo. Só que Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele não se preocupava em falar só com os judeus, só com isso, com aquilo. Tanto que depois veio Paulo, né? Falando com os gentios. Então, assim, o evangelho é para ser propagado a toda a criatura, né? A palavra de Deus que ele vai voltar quando todos souberem, né? Conhecerem ele. Então, assim, é muito importante isso. É realmente, assim, de furar a bolha. Não é a gente, né, que conhece, que assiste também, né, outros podcasts, outros programas, enfim, é muito difícil, né, ver. Para mim é o maior aprendizado, assim, porque tá aí uma das coisas que eu posso colocar como um legado de aprendizado que eu trago com a minha experiência com o CristoCast, que é essa oportunidade de vivenciar o mover de Deus na vida dos cristãos que não são da minha igreja, não necessariamente da minha igreja específica, né, mas da igreja católica, no caso, né? Então, a Bia falou assim, não é todo mundo que se permite, né, ter uma mente assim. E isso é interessante porque nesse meio religioso em especial, é muito fácil você começar a deixar de olhar para Deus, para Cristo e começar a olhar para homens. E você começa a fechar nas suas quatro paredes, na sua bandeira, na placa da sua igreja, na sua instituição. E aí eu estou falando nisso a nível social, histórico, assim, de você começar a focar muito nas regras, né, de começar a colocar, olha, mas não pode falar assim, não pode se vestir assim. Religiosidade. Isso, e isso é algo que Jesus, na sua trajetória, no que a gente vê na Bíblia, ele foi alguém que quebrou paradigmas com isso, né? A gente via isso com a fé judaica, né? Então, poxa, não pode de jeito nenhum fazer nada no sábado. Ele ia, curava a pessoa no sábado, e pera lá, quem curou no sábado, vem aqui, vamos jogar pedra no indivíduo. E assim, ele quebrava esses paradigmas, né? Então, a gente acaba vendo, assim, para a minha experiência desde a infância na igreja evangélica, é muito comum a gente ver uma formação e eu estou falando isso já como crítica mesmo, assim, existem muitas igrejas que começam a se fechar no seu próprio grupo e se achar que só aqui vai para o céu, né? E isso é muito fácil da gente ver. Então, se a pessoa faz isso aqui, ela não vai para o céu. E o pessoal da outra igreja ali não faz isso aqui, então eles não vão para o céu, mas eu vou, né? E aí você começa a olhar para o outro com um olhar de superioridade, onde eu sou mais santo que a pessoa, né? E isso é muito comum da gente ver em igrejas. E isso por quê? Porque é uma autopermissão
de superioridade, assim, de você começar a ver, não, no meu clã aqui, no meu grupo, na minha bandeira, é melhor do que todos os outros. E Deus não se move lá. Deus só se move aqui porque aqui a gente faz assim. Onde não se faz assim, Deus não se move. Só que aí entra a grande virada de chave, que é a gente não consegue colocar Deus numa caixinha, né? Ele se move como ele quer se mover. Ele se move da forma que ele precisa que se mova. Ele se move de formas que a gente não é capaz de compreender, né? Tem um ditado que em português ele é meio esquisito, né? Que é aquele de Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então tem muita gente que critica esse ditado, mas eu gosto da versão dele em inglês, né? Que não é uma tradução, mas que é simplesmente Deus trabalha de formas misteriosas. Então, a forma que Deus opera não é uma forma que a gente precisa entender. Deus não precisa da nossa compreensão do que ele faz. Precisa apenas que a gente cumpra a vontade dele em obediência. Ele não tem um padrão. Não precisa ter, né? E aí entra a maravilha de Deus, que ele se move nos corações sedentos e abertos a recebê-lo, né? E eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, né? E ele é pacífico, ele não arromba a porta, ele bate, espera que você vá aqui e você receba. E os corações que estiverem dispostos a recebê-lo vão recebê-lo independente da igreja onde eles estejam, independente da cidade onde eles estejam. E aí entra a noção do ID, né, de missões, que você vai ter lugares onde não tem igreja, onde você não tem como colocar uma estrutura, né? Tem pessoas que de repente nem na língua delas já se falou naquilo, então você vai precisar romper e vencer isso tudo. E aí entra a maravilha de você ver Deus se movendo na vida dos católicos, se movendo na vida dos evangélicos, na vida das denominações evangélicas, das mais variadas, dentro da Igreja Católica, as diferentes vertentes e formas de atuação. E eu acho isso maravilhoso, porque isso só me mostra o quanto Deus é grande, assim. E eu sempre fui muito aberto com isso, assim. Então eu adoro padre, eu adoro diácono, eu adoro as freiras, eu acho maravilhoso, assim. O Thiago fica pedindo, traz um padre aqui, faz tempo que não vem um padre. E eu acabo aprendendo, assim, porque é sério, assim, a gente acaba se fechando no nosso dia a dia. Então, vão ter pessoas que só vão conhecer as músicas que são cantadas na sua igreja. Olha, outro dia eu conheci aquela música Terra Seca, né? E eu amo essa música. É linda, né? É. E foi composta por um padre numa comunidade e tal. E é um louvor lindíssimo, assim. E é um louvor católico que eu amo, assim. Então, e eu só pude conhecer porque os meus irmãos católicos estão ali louvando e adorando a Deus, derramando seus corações em louvor. E o que a Andréia viveu, né, que foi ali uma busca por vocação, e Deus falou com ela movendo no sobrenatural, trazendo sonho, trazendo visão, trazendo confirmação. E se fosse depender do que um irmão ou outro pensa, isso não poderia acontecer com ela porque ela é católica, né? Ou então outra pessoa na igreja católica... Pelo que eu soube, já recebeu crítica, né? Já. Por conta disso. No início. No início ninguém entendia nada, né? Porque... Mas é católico a gente ou é ouvia, evangélico? é católico ou é evangélico? E aí perguntava assim, ou então dizia assim, mas quem era evangélico dizia assim, mas por que eu tenho que ir lá conversar com uma católica? E aí quando era católico dizia, mas por que tu tem que conversar com o evangélico? Né? E eu dizia, porque Deus disse que é assim, então vai ser assim. E acabou, né? Que o programa ele se colocou à prova, né? Foi realmente, a gente foi aprendendo. Foi se colocando à prova. Isso. Eu acho que eu não vejo momentos que testaram demais, assim, que me testaram muito. Mas assim, teve um momento que ficou marcado para mim de uma forma que era para ser negativa, mas se tornou positiva, que foi a nossa hater número 1, que foi durante o Sírio, né? Foi do ano passado, que foi.
no ano passado, que eu fiz uma publicação, e nem foi uma publicação na página do Cristocast, foi na minha página pessoal, né? Lembra? Que eu estava no Sírio e fiz lá uma publicação. Lembrei. E aí a moça foi e escreveu lá umas coisas assim. A nossa primeira hater do coração. Eu digo que é do coração porque eu vi a mensagem dela antes de sair a procissão. E aí entrei na procissão pensando assim, não, quando eu chegar em casa, eu respondo. E aí, sei lá, 4 ou 5 horas depois, né, que dura o tempo da procissão, quando eu cheguei em casa, fui olhar, tinha um monte de gente que já tinha respondido por mim, sabe? E católicos e evangélicos também, todo mundo que tinha compreendido a missão do Cristocast tinha respondido por mim, tinha defendido, né, defendido não só o programa, mas a minha fé, acima de tudo, assim. Porque eu também já ouvi pessoas falando assim, tu não devia dizer que tu é católica. Eu disse, mas como não? É óbvio, eu não tenho como esconder isso. E é legal falar isso porque cada um de nós aqui, cada um vive a sua fé da forma que entende que tem que ser. Eu sou católica, Tiago evangélico, Beatriz evangélica, os meninos no bastidores também, todo mundo, cada um tem a sua igreja. Agora, chegar aqui no Cristocast, a gente compreendeu o que Cristo quer de nós. Então, quando chega aqui no Cristocast, nós somos obedientes ao que ele pediu pra gente, entende? E eu acho que não tem sido desgosto nenhum, pelo contrário, né? Tem sido só graça. Assim. Verdade. E assim, complementando esse raciocínio, é interessante ver que a gente está cumprindo com algo que Deus quer. A gente teve, inclusive, um episódio recente que o convidado mencionou que não é sobre não é você querer fazer algo, mas é ser parte daquilo que o Espírito Santo está fazendo, né? No episódio do Wallace Brand. E aí, isso é fantástico, porque Deus tem uma obra a ser feita e ele vai colocar as pessoas que vão fazer a obra para ele, mas ele tem a obra. E a obra dele, nesse momento, é unir as fés, né? Focar naquilo que une, né? Que é a visão. E isso é bem interessante porque há também um momento político que isso se consolidou aqui no Brasil, em especial, recentemente, por conta de certas bandeiras assim mais anticristãs, né? Que acabam afastando ali a noção de família, de Deus e puxando muito para um lado mais ali identitário, uma série de situações aí que o país viveu, e ali se uniram bandeiras cristãs que independem de qual denominação você é, né? Então a gente viu lideranças católicas, lideranças evangélicas se unindo a favor das bandeiras ali de Deus e a família, que não necessariamente tem um lado político, né? Tem uns que são mais, outros que são menos, mas isso também não é algo que a gente controla, não é algo que a gente está levantando bandeira nem nada, mas o que eu estou falando disso, por que eu estou falando disso? Porque mostra que Deus tem um propósito de unir, não só nas igrejas, mas também a nível de nação e tudo mais, e a gente está sendo parte em obediência disso, né? E eu lembro de um trecho que eu vi no Instagram, até de um pastor que é de uma presbiteriana, que eu sempre esqueço o nome desse homem, mas ele é uma bênção, e eu lembro que eu vi um trecho que ele falava assim, gente, tem evangélico que acha que só daqui que vai para o céu, mas se a gente for pensar no movimento protestante, no movimento ali da reforma protestante, isso tem algumas centenas de anos para cá, é super recente. A igreja evangélica brasileira, que a gente conhece hoje, ela não tem nem 100 anos, assim, ela é bem, bem jovem. E aí, antes disso, ninguém ia para o céu, né? Deus não se movia, Deus não tinha propósito, Deus não agia na vida das pessoas, não havia avivamento, não havia mover do Espírito Santo, não. Então, essa noção de que só aqui é que a coisa acontece, isso não deve existir. É uma única igreja, né? Era uma única igreja, era a igreja primitiva. Todos nós viemos, né, da mesma viemos dela. Lugar. E assim,
o debate aqui não é nem esse, o debate na verdade existe um mover de Deus que foge ao nosso controle e a gente precisa trabalhar em obediência a isso, né? E o grande chamado assim aqui no CristoCast é trazer o mover de Deus na vida das pessoas cristãs. E para mim é maravilhoso quando eu vejo o episódio do irmão católico falando de uma vida de oração, de uma vida de jejum e oração, de leitura da Bíblia, de clamar a Deus pelo mover, pelo milagre de alguma coisa que a pessoa precisa, e aquilo acontece, né? Vidas são transformadas, questão de família. Por exemplo, a gente teve outro dia o episódio do irmão, acho que é o Humberto, né? Que é o guarda da guarda do Sírio e da guarda de Nazaré. E ele falou como que a guarda de Nazaré era um centro assim de evangelismo na vida dos homens, né? Com relação a suas famílias, a tratar famílias, pessoas que estavam à beira do divórcio e acabam tendo a oportunidade de ter suas famílias restauradas. E isso é algo que é do interesse de Deus, né? E que a gente vê acontecendo nas igrejas evangélicas também, com movimentos de homens, né? Que foca nisso, em trazer o homem para buscar a identidade de Cristo, a identidade daquele que entrega a sua vida pela noiva, né? Que é a igreja, mas o homem que entrega a vida pela sua família, que serve a sua família, e a família enquanto resgate de valores, como né? núcleo, isso acontece e precisa acontecer em todas as igrejas, e você tendo esse tipo de coisa acontecendo, você está fazendo a vontade de Deus, você está restaurando famílias, você está ali fazendo isso para a honra e para a glória de Deus, e com certeza, independente da igreja que isso aconteça, isso é maravilhoso, né? Porque famílias restauradas, famílias unidas é sempre bênção. Eu acho que nós recebemos, digo nós porque apesar do sonho ter vindo para mim, vocês todos abraçaram essa missão e compreenderam o serviço que a gente precisava prestar. Então, eu acho que nós recebemos, na verdade, não só uma grande missão, mas um grande presente, que é de estar na vanguarda do que vem por aí. Eu, quando comecei, não compreendia, como falei antes, né? Eu só obedecia, mas durante esse tempo de quase 2 anos, discernindo, aprendendo, ouvindo, estudando, aprofundando muito a minha fé, porque o CristoCast é um grande caminho de aprofundamento da minha fé. Eu eu tenho certeza que Deus colocou na nossa mão uma missão que a gente talvez não tenha nem ideia do tamanho ainda, sabe? Eu acho que a gente está só no começo. E eu já ouvi de vários convidados que vieram aqui e de várias pessoas que assistem o programa, que acompanham a gente realmente não tem noção do que Deus quer operar na nossa vida, assim, em relação ao programa. Eu realmente vejo e acredito que os tempos estão se abreviando cada vez mais. Eu vejo com muita clareza que a sociedade está mudando e que daqui a pouco a gente não vai mais poder estar falando do que a gente fala hoje. Eu vejo com muita clareza que vai fazer diferença de cada pessoa que assiste o programa e que volta para Deus, que volta para Cristo, sabe? Porque eu acho que é isso que Ele quer no final. Eu penso realmente que se todo cristão se unisse, nós seríamos imbatíveis contra o mal, contra as coisas do inimigo, né? E eu acho que o que a gente tem plantado, uma pequenina sementinha que a gente tem plantado aqui no programa, é isso, é de dar essa nova visão, é de tentar trazer pessoas para Cristo. E aí, como eu sempre falo, eu não preciso convencer ninguém qual é a igreja que a pessoa vai. Eu quero apenas colocar essa sementinha ali no coração e aí eu oro para que o Espírito Santo vá lá e trabalhe
no coração da pessoa. Não é minha função convencer ninguém aonde a pessoa tem que congregar, sabe? E a partir do momento que a gente traz essas pessoas, reaquecer a fé delas para que elas também falem de Deus. Porque vai chegar um momento que a gente não vai mais poder fazer isso. Então, enquanto a gente pode, a gente vai fazendo aqui. E eu acredito muito, sim, que a nossa missão ainda vai muito adiante do que a gente tem conseguido enxergar. E eu acho que isso é a grande beleza da obra de Deus na nossa vida, né? É a gente dar o passo de fé aqui toda semana, sem saber o que vai ser o futuro, porque eu nunca imaginei estar fazendo 100 programas, não imaginava. E aí, falando dos programas, vou colocar vocês numa saia justa. Quais foram os programas que mais tocaram? E aí, Bia? É difícil, né? É difícil, é muito difícil. É muito difícil. É difícil porque cada episódio é um episódio diferente. Cada episódio é uma história, um testemunho que toca a gente de uma forma diferente. E toca de uma forma diferente na gente, mas tipo, o que o Senhor ele falou comigo pode ser diferente do que falou com o Thiago, do que falou contigo. Uhum. Então é o privilégio, porque tipo, toda semana a gente sempre vai ter um testemunho novo, algo novo. Mas assim, os episódios especiais, assim, poucos que tiveram, né? Mas de escatologia, ele tem o meu coração, esse episódio, porque a gente trabalhou muito nele, né? Antes, a gente se preparou, a gente estudou. E eu acho que foi um excelente episódio que mostra mesmo esse nosso furar a bolha, né? A gente trouxe, né, um evangélico e um católico que a gente falou, né? Discutiu sobre escatologia e foi algo muito, muito bacana, muito esclarecedor. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu acho que foi pra todo mundo, né? Um aprendendo, assim, com o outro. O episódio de aniversário, né? Que, infelizmente eu não consegui estar, mas foi muito divertido, muito bacana. Assim, acho que só a gente que tá aqui nos bastidores, que tá aqui nos bastidores, o teu, né? Que a gente, tipo, não, ela primeiro, aí foi o Thiago, né? Ele veio como convidado. Aí eu tava pra fazer um ano episódio, ela, Bia, tal dia tu vai ter que vir, porque eu fiquei enrolando. Foi mesmo. Eu enrolei pra vir, mas no bastidor, ela, não, Bia, mas tu tem que vir aqui. Eu falei, tá, eu vim. Aí depois, não, agora é o teu. Não, tem que falar teu agora. E foi o dela também. Esses episódios, assim, que são bem... Aliás, chaves. Se vocês quiserem conhecer a história do CristoCast detalhadamente, sobre o sonho, sobre como o Rafa entrou na história, que fez as coisas acontecerem, vocês têm que assistir o episódio especial de 1 ano do CristoCast. Busca lá no YouTube, que tem, eu não lembro o número dele. Vocês lembram? Eu não lembro. Mas tá lá, episódio especial de 1 ano do CristoCast. Que aí vocês vão ver o Rafa, que a gente fala tanto aqui também, que foi milagrosamente apareceu na frente das câmeras, né? E aí, Thiago, não escapa não, quais foram? Pois assim, eu acho que eu não tenho um episódio favorito, mas eu tenho vários convidados, assim, que me marcaram de formas diferentes, assim, porque essa é uma das belezas, assim, de lidar com tantas pessoas, né? Já são 100 episódios, então são muitos convidados envolvidos, mas é o quanto que cada convidado ele encanta de alguma forma, né? Ele toca de alguma forma. Então a gente teve vários momentos legais, por exemplo, nos que eu passei a participar, né? Eu lembro do episódio do Padre Tiago, que foi alguém ali que esteve na sua história, né? Ali no momento que você estava buscando discernimento ali. Então, para mim, aquele momento foi bem legal de ver você junto com ele ali. Do Diácono Silvio, né? Que é tão simpático, tão gracioso ali, tocou um violão pra gente no dia. E aí a gente teve também alguns pastores que vieram. Por exemplo, o Pastor Léo foi um episódio bem legal. A gente teve o Pastor Léo foi muito legal, porque o episódio dele ia durar 3 horas, porque acho que a gente passou 1h30 conversando antes, assim, foi impressionante. A pastora Andresa, né, a gente teve o missionário Wando, foi bem interessante também, uma história muito forte ali, um testemunho
né, de alguém que viveu um acidente muito trágico e ele perdeu os movimentos da perna e tal, e hoje em dia é uma pessoa que prega o evangelho ali. A gente teve, assim, como é o nome daquela senhora que era muito amiga da sua mãe, que era uma loura super estilosa, assim? A Thelma. A Thelma, eu lembro, Thelma Guerreiro, né? É. No episódio dela, por exemplo, eu tava prestando atenção ali de boa e de repente quando eu vi uma lágrimazinha queria vir aqui, assim, porque ela começou a falar alguma coisa do momento de compaixão que ela tinha com os moradores de rua e tal, e aquilo, assim, me encheu, assim, de uma emoção, de uma alegria, porque sempre me comove muito essa coisa das pessoas que entregam, sabe, que estão com o coração de Jesus, assim, disposto a alimentar, disposto a matar a fome de alguém, a enxergar o próximo, assim, porque e eu falo disso não porque eu sou a pessoa mais isso ou aquilo nesse sentido, pelo contrário, eu sou alguém que eu sou tão fechado no meu dia a dia que eu acho que eu não enxergo ninguém muitas vezes, e quando eu vejo isso, assim, eu vejo os vídeos na internet, às vezes, daqueles que, olha, alguém chega do nada e entrega, assim, um presente para a pessoa, e a pessoa, meu Deus, era isso que eu precisava. E aquilo me tocou ali no dia do episódio da Thelma. Então, assim, são esses casos, assim, sabe, que a gente vai se encantando com cada história contada aqui. E essa é a beleza, né? É ver o mover de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. E cada uma traz alguma coisa, né? A gente teve muitos episódios aí, não vou conseguir listar, esses foram bem por alto, assim, da minha cabeça. Mas essa é a diferença, assim, é ver o mover de Deus e ver pessoas que são sedentas ali, né, por Deus e por servir a Deus, e isso é maravilhoso. Eu sou a mais suspeita de todas para eleger algum, assim, favorito. Eu não tenho favorito, eu tenho o episódio comemorativo de um ano, é um dos meus favoritos. O primeiro é um dos meus favoritos, porque a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo, mas nos deixamos usar e foi muito legal ver isso acontecer e ver isso amadurecer à medida que o programa foi acontecendo. Não só a gente, quando pega o primeiro episódio e pega agora o 100º, a gente claramente vê o amadurecimento do programa, o meu também, que não sabia apresentar podcast nem nada. E eu tenho também guardado muito no meu coração os episódios onde os bastidores foram muito fortes, né? A gente tem, por exemplo, o episódio do Christian, que foi acho que foi ao ar no primeiro ano do programa, como o episódio do Dia dos Pais, que foi fortíssimo. Foi fortíssimo o programa gravado e foi fortíssimo nos bastidores. Antes de eu assistir o episódio, eu já estava chorando, porque eu não estava no dia. Nossa, foi muito, assim, foi incrível o mover de Deus ali no nosso estúdio, foi incrível, porque essas pessoas não sabem, mas naquele dia eu estava conversando com o Christian, mas atrás de mim, no sofá, estava o meu pai e estava o pastor Rui, que era o próximo convidado, né? Que a maioria das vezes nós gravamos 2 episódios no mesmo dia. E aí do outro lado estava o Rafa fazendo os cortes no computador e tinha mais alguns dos... Tu estavas nesse? Tu estava, né, também. Eu sei que nesse dia tinha bastante gente no estúdio e foi assim, quando terminou... Eu já tô querendo chorar de novo, meu Deus do céu. Quando terminou, depois do corta, foi uma choradeira de todo mundo, assim. Não só pelo testemunho, mas pela energia. Dava para sentir o Espírito Santo presente, assim, usando cada uma daquelas pessoas, assim, foi realmente muito incrível. E então todos os meus programas que são mais fortes para mim foram esses, assim, onde nos bastidores
aconteceram coisas sobrenaturais, né, que só a gente da equipe sabe dizer, sabe contar. Quantas vezes, né, a gente não foi tocado, termina aqui, dá o corta e a gente ainda fica ali sob o efeito do que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Acho que os meus foram esses, os preferidos. E aí a outra pergunta é: qual foi, ou quais são os grandes, os maiores aprendizados que o Cristocast tem deixado pra gente? Foi que eu te disse que eu choro. Eu vou chorar. Não, a gente combinou que a gente não ia chorar, Bia. Não ia chorar. Tem o Tiago falou no começo, né? Caminhada cristã não é um morango. Não é fácil, é realmente para quem se propõe, para quem quer, para quem entende, né, o propósito. E a vida por si só, ela não é fácil. Ela não é fácil. Então, vai ter um momento que a gente vai estar bem, vai ter um momento que a gente não vai estar legal. Tem aqueles dias que a gente diz, né, que a gente dá vontade de pegar o balde e chutar longe e não ir buscar. Às vezes a gente chuta, depois pega logo depois. Mas é a questão, assim, de como Cristo tem liberdade para agir. Para mim, assim, esse é o maior aprendizado, assim, que eu levo do Cristocast. O fato de eu estar aqui hoje já é um aprendizado. Né? Eu tô aqui, tô num processo que eu acho que todo cristão passa. Que é quando a gente... Não é a gente questionar a Cristo, a gente não questiona ele. Jamais vou questionar a autoridade e o poder que o Senhor tem na minha vida. Mas assim, quando as coisas acontecem, a gente precisa parar. Não, peraí. Deixa eu entender o que está acontecendo. Se for preciso recomeçar, a gente recomeça. Teve uma coisa que... Se é uma coisa, né, que eu até comentei quando dei testemunho aqui, o quão precioso é o recomeço. Uhum. Só entende o que é o recomeço quem vive. Só entende, assim, o que Jesus ele faz nas nossas vidas, quem estava lá no chão, e o Senhor veio e resgatou, sabe? Eu vim aqui com a André e falei, olha, vai ter já gravar um episódio sem, tu tá aqui em Belém também pra tu vir. E eu falei, não, eu vou. E, nossa, fazia muito tempo que eu não sentava pra falar sobre Jesus com outras pessoas. Porque eu fiquei, né, uns meses bem reclusa, bem quietinha mesmo, assim. E, nossa, é leve. Falar de Jesus é leve. Eu acho que esse é o maior aprendizado que o Cristocast ele traz pra gente. O podcast ele traz a gente ter liberdade pra falar com Jesus, porque nossa vida ela é tão corrida, a vida ela às vezes é tão injusta, e a gente poder ter liberdade pra falar de Cristo com as pessoas é muito bom, sabe? A gente ter pessoas com quem a gente pode chegar, olha, tá acontecendo isso, assim, tipo, eu vejo assim que, graças a Deus, a gente tem essa liberdade, a gente é muito responsável naquilo que a gente faz, agência é agência, o podcast é podcast, assim, amizade, mas a gente consegue levar tudo, você tá falando, né? Acho que Jesus, ele é a cola, né? Jesus é o que une tudo, e esse é o maior aprendizado que eu tenho podcast, assim, o que o Cristocast faz na minha vida é que eu tenho liberdade para falar de Cristo. Eu tenho liberdade para falar dele sem ficar com medo de ser tolhida, sem sentir medo de que hoje as pessoas elas não têm mais paciência de ouvir a opinião do outro. Elas querem que é a opinião delas que vale e pronto, acabou. Sabe? Eu acho que esses 100 episódios, né? Eles ensinaram pra gente a ouvir, mas também que a gente é livre também pra falar. A gente tem essa liberdade pra ouvir e pra falar. E aí, Thiago? Olha, eu mencionei um pouquinho ainda agora, né, do aprendizado, que é aquela ideia de não colocar Deus dentro de uma caixinha, né, de você enxergar o mover de Deus fluindo, independente da bandeira e da placa da igreja. Mas me veio à mente, assim, acho que é de Deus, assim, que o nome, né,
o nome Cristocast, que foi um nome que você recebeu também, ele por si só, ele já é uma defesa de fé. Porque, assim, sabe que Jesus, Cristo, o nome Cristo é que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias que veio, morreu e ressuscitou, e hoje está sentado à direita do Pai. E isso, o nome Cristo, é um nome que é uma defesa de fé que em alguns lugares já não é permitido. Por exemplo, assim, eu trabalhei muito tempo em inglês, então acabo lidando muito com a cultura americana, e tem uma curiosidade com relação ao uso de Jesus como interjeição, né? Aquela pessoa, Jesus e tal. E às vezes isso é usado até de forma pejorativa em alguns ambientes, mas tem uma regra que eu soube outro dia num podcast, que era com relação a lugares públicos, a televisão, a coisas e eventos assim, tipo, que diziam para um comediante, para alguém, assim, tipo, olha, você pode falar Jesus, mas você não pode falar Jesus Cristo. Como assim? Tipo, a pessoa nem é cristã nem nada, tipo um comediante que fala palavrão, etc. Mas ele fala Jesus Christ, né? Que isso é uma expressão em inglês. E aí a curiosidade é, fala Jesus, mas não fala Jesus Christ. Por que não fala Jesus Christ? Porque existem religiões que não creem em Jesus como Cristo. Creem em Jesus, como um profeta, como alguém que existiu, uma figura histórica, mas a gente não o vê como o Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou. Então, o nome Cristo não é aceito por todo mundo. Então, o fato do nome do podcast não ser JesusCast, né? Não sei, tiveram tantos nomes que podiam ter sido, né? Não sei, sei lá, CrenteCast, sei lá, nada disso, né? Pode crente. De repente estou até falando nome de podcast que existe por aí. Mas o ponto é que o nome CristoCast, ele já é uma defesa de fé. Já é, olha, a gente está aqui para falar de Cristo, para falar de Jesus, para falar de um Jesus que é Deus, que é o Filho de Deus, que Deus mandou, que cumpriu o propósito, que veio, que morreu, que ressuscitou, que, assim, que vai voltar, né? Então, assim, isso tudo mostra que esse ambiente, essa plataforma de fala, de comunicação, de liberdade que a Bia tem de falar de forma leve, é para falar de Jesus, é para falar de Cristo, é para falar do mover de Deus, do Espírito Santo na vida das pessoas. E a gente já está tão envolto nisso que a gente nem percebe, mas outro dia eu estive trabalhando em um evento corporativo que era para ser um evento religioso, mas, tipo assim, acabou se fazendo algo ecumênico, né? Vamos trazer todo mundo aqui. E aí, nesses, eu acaba vendo algo interessante. E aí, eu notei nesse dia que a pessoa que não era cristã no meio, o tema do evento era tipo o amor, né? E aí, a pessoa que não era cristã, ela falou do amor, mas aquela coisa do amor entre pessoas, né? Muito assim, do amor de cuidar do próximo, né? Mas não o amor Jesus, né? A gente aprende que Jesus é o amor, né? Que ele é a materialização do amor. E aí é diferente do nosso ambiente, que o nosso ambiente tudo leva para ele, porque para ele é toda a honra, é toda a glória, todo o louvor. E aqui é o centro é isso, é falar de Cristo, é falar de Jesus na nossa vida, falar de Deus, falar do mover de Deus, falar que Deus é real, que Deus é vivo, que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Deus faz milagres, que Deus cura corações, que Deus procura corações, que Deus precisa de pessoas para servi-lo e as pessoas o servem em amor, né? Que as pessoas abrem mão do pecado e das suas vidas para poder, em amor, servir a Deus, e isso é chocante para muita gente, né? É assim. Bem, vamos lá. Para mim, o aprendizado.
Eu tive muitos, mesmo, muitos, nesses quase 2 anos que a gente está fazendo o programa. Mas eu acho que o principal de todos foi de sair dos bastidores e mostrar que eu sou de Cristo. Não ter vergonha de falar da minha fé, não ter vergonha de mostrar que eu sou filha de Deus, que eu acredito nele realmente, que eu entrego a minha vida para ele, que eu espero sim que ele possa conduzir a minha vida da forma que ele quer, muito mais do que a minha vontade. E o desafio de enfrentar o que vem contra isso. Porque a partir do momento que você mostra que você é cristão, você vai ouvir muita coisa desagradável. Talvez por isso muita gente não queira dizer, não queira mostrar, né? Basta ir na igreja e ali tá tudo bem e não fala mais de Cristo o resto da semana. Mas quando a gente se coloca aqui na frente, e vocês sabem que eu não faço isso só aqui, né? É fora daqui também. Eu já ouvi muita coisa. Eu já perdi negócios por causa disso, né? Eu já ouvi que eu sou crente disso, crente daquilo. Eu já ouvi muita coisa ruim. Mas todas essas coisas que eu ouvi só me dão mais vontade de falar mais de Deus. Me dá mais vontade de ir para cima, sabe? E de não ter vergonha por isso. Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado, porque quando chegar lá no final, assim como aconteceu com Paulo, eu quero poder dizer que eu combati o bom combate, sabe? E esse foi um grande aprendizado, não ter medo, não ter vergonha de mostrar que eu sou uma filha de Deus amada e que ele pode contar comigo e me usar da forma que ele precisa para a obra dele acontecer. Eu acho que esse foi o maior aprendizado de todos. Mas aí, para a gente finalizar, a gente já está aqui conversando um bom tempo, eu queria saber agora, assim, o relacionamento com Deus, antes e depois do CristoCast, permanece o mesmo ou mudou? E aí, Bia? Também é difícil essa, acho que eu vou incluir nos próximos programas. Isso é difícil. Assim, o mesmo não tem como ser. Vou tentar não chorar. Eu acho que o fato de hoje eu não ter desistido da minha fé, porque eu entendi que eu tenho pra onde correr, sabe? Não vivo naquela bolha o tempo todo. Vou tentar não chorar. Que é difícil. Assim, ser cristã é difícil. Ser a única cristã da família é difícil. Cada um tem a sua dificuldade, não é fácil. E não digo só durante a caminhada cristã, mas quando a gente começa a viver com Cristo, ele não muda só a nossa vida ministerial. Jesus, ele transforma a nossa vida por completo. Então, eu tive que, esse meio que tempo, quase 2 anos, né? Eu tive que lidar e ver várias versões de mim mesma que ser humano, a gente sempre quer guardar no bolso, a gente não quer ficar mexendo, mas o Senhor, ele só quer o melhor pra gente. Às vezes, no começo é doloroso, mas depois que passa, a gente entende que ele, né, confia no processo. Tive que confiar muito no processo, ainda tô confiando muito no processo, porque não é fácil. Mas uma coisa que eu lembro que eu falei no testemunho, e para mim continua a mesma coisa. Existe uma vida quando a gente não conhece a Cristo e uma vida depois. Por mais que o mundo venha quebrar a gente, a vida
fique complicada, mas a gente sabe que a gente tem com quem contar. A gente sabe que a gente não tá sozinho nesse mundo. Por mais que a gente se sinta só. Eu acho que esse que é a questão toda principal, que eu tô me segurando, assim. Porque é muito difícil a gente andar só. É muito difícil a gente viver sozinho. Porque o ser humano, ele não foi feito para andar sozinho, tanto que o Senhor, ele nos criou em mais semelhança dele para que nós tivéssemos um relacionamento com ele. É uma das coisas mais difíceis que eu acho que eu não desejo para ninguém. É o sentimento de solidão, é de sentir só. É muito, 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 muito difícil. Mas o Senhor, ele não deixa a gente sozinho em nenhum momento, por mais que a gente se sinta sozinho, tá? Então, assim, o meu relacionamento com Deus, ele não é o mesmo desde que eu comecei o Cristocast. E eu sei que daqui para os próximos anos não vai ser o mesmo. Porque enquanto a gente está aqui nessa terra, se a gente for comparar o tempo que a gente está aqui na terra e o tempo na eternidade, esse tempo que a gente está aqui é muito pouquinho. Então, assim, a gente vai aguentar. Eu falo, né? Eu vou aguentar. Segurar o tranco. Mas eu sei que a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Porque eu encontrei Jesus. Porque eu tenho liberdade para falar sobre ele. Porque, na verdade, o Senhor me libertou. Né? O Senhor ensina que a gente é livre para viver com ele. Ele não prende a gente, ele não amarra a gente escolhe servir ele. E acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer com as nossas vidas é decidir seguir a Cristo. Então, vai passar o episódio 150, 200, né, 300. E eu espero que não muitas vezes a gente continue fazendo essa mesma escolha. Por mais que a vida ela tenha os seus períodos assim, difíceis, mas que a gente sempre escolha a Cristo. Eu acho que esse é o ponto principal. Sabe o que tu disseste de vai chegar o episódio 150, 200, e tem uma das convidadas que veio aqui que fala que ela viu, né, ela profetizou que nós vamos estar anunciando o retorno de Cristo. Ela vê isso. Que assim seja, né? É uma das coisas que eu acredito, assim, que a igreja, que nós iremos passar pela tribulação, que nós... Então a gente vai estar aqui para testemunhar. Porque eu acho que não faria sentido a gente ser cristão se a gente não mostrasse, sabe? Se a gente não testemunhasse o que é estar com ele na adversidade. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o ponto. E tu, Thiago? Não, relembrar, né, constantemente, assim, você precisar manter o seu relacionamento constante, né, e aquilo que eu falei mais cedo, assim, de que o Cristocast, ele acaba sendo uma reafirmação, assim, de você, no meu caso, de lidar com os meus próprios questionamentos, as minhas próprias dúvidas, e no meu trabalho conseguir usar os meus dons e talentos para servir, né, que é algo que eu sempre busco fazer, mas fazer um trabalho com excelência para a honra e glória de Deus e poder, através da vida de outras pessoas, testemunhando sobre Deus, alimentar a minha fé e a minha noção de servir e de relacionamento com Deus, assim. Então, o Cristocast acaba sendo uma fonte a mais de alimento, né, de evangelismo pessoal, assim. Então, ser parte, né, não é só você ser um espectador como a gente é de muitos outros conteúdos, mas aqui somos nós sendo parte dessa produção, da criação disso, e na certeza de que não é algo que é da força do nosso braço, mas é da graça e da permissão de Deus, assim, né, e isso assoma na noção de cumprimento de propósito, né? Deus tem algo especial para a gente, Deus nos vê como importantes para Ele, Deus faz questão de nos usar, e isso acaba sempre alegrando e fortalecendo a nossa fé. Então, minha vez, né? Mas enquanto isso, pega aqui aquelas mensagens que nós recebemos, que o Thiago que vai fazer a parte das mensagens. Bem, meu relacionamento com Deus não permanece o mesmo, graças a Deus.
eu vivia uma fé muito automática antes do Cristocast acontecer. E eu vejo claramente que o Senhor me colocou num caminho muito bonito, por vezes difícil, de aprofundamento da minha fé. Então, a fé que eu vivo hoje, ela com toda certeza cresceu, se enraizou muito mais em Cristo por conta do Cristocast. O que eu vivo hoje, a coerência que eu tento ter hoje fora daqui dos nossos bastidores, fora daqui das câmeras, o que eu tento viver dentro da minha casa é completamente diferente do que eu vivia antes. E em relação ao trabalho, às pessoas que me cercam, em relação à minha família, em relação ao legado que eu quero deixar para minha filha. E eu compreendi que o que eu recebi é muito maior do que eu mereço. Muito maior do que eu mereço. Porque se eu partir amanhã, eu consegui servir a Deus e deixar alguma coisinha. Entende? Alguma coisinha que pode ter feito diferença na vida de alguém. E eu acho que esse é o mais bonito de tudo. Então, o meu relacionamento com Deus não é mais o mesmo. Ele é muito mais bonito, muito mais constante. E cada vez mais eu só quero conhecê-lo mais, tanto quanto ele me conhece. É isso, a gente falou que não ia chorar. Tô tentando. Vai, Thiago, chora também pra gente não ficar só. Vai lá pra gente terminar, veja algumas mensagens que a gente recebeu. Tá. A gente mandou uma mensagem no nosso Instagram, né, convidando as pessoas a mandarem uma mensagem, né, pelos 100 episódios do Cristocast. A gente recebeu algumas. A gente tem uma aqui da Gisele Guimarães, que foi também convidada aqui no Cristocast. E ela disse: desejo que nesse programa seja mais que especial, cheio do poder do Espírito Santo em sua vida, e prepare você para levar uma mensagem do Evangelho nesses últimos tempos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata. Obrigado, Gisele. Né? A Gisele foi uma convidada super especial aí. Foi mesmo. Adventista, né? Então, precisamos ter mais adventistas também aí. Teve Jasper, né? Que veio. Teve Jasper também. Legal. A gente teve uma outra mensagem aqui também do missionário Vando Lima, que foi também convidado aqui, teve um testemunho muito forte aqui no Cristocast. E ele diz: o Cristocast tem sido um instrumento para abençoar. Cada episódio é uma demonstração da maravilhosa graça de Deus. Toda a equipe que realiza esse maravilhoso trabalho continue sendo bênção. E que o Senhor vos retribua em abundância, pois tenham a certeza que essas sementes produzem e produzirão colheitas extraordinárias. Missionário Vando Lima. Obrigado, Amém. Missionário Vando Lima. Você é bênção demais. Muita gratidão. Nós temos também uma outra mensagem aqui do diácono Marcelo Lopes, que também foi convidado nosso. Convidado aqui, no primeiro ano. E ele disse: parabéns, agora vamos chegar ao número 200. Que Deus abençoe toda a equipe do Cristocast. Que assim seja. Marcelo Lopes. Pressão, né? 200. Ai. A gente teve uma última aqui da Roberta Nogueira, que diz: trabalho maravilhoso, o Cristocast é um amplificador da palavra. Parabéns. Que bom, né? Que coisa boa. Gente, obrigada porque vocês estão aí do outro lado, ou que estiveram aqui e continuam aí do outro lado também, abraçando essa missão que poucos compreenderam, mas que, graças a Deus, depois outros tantos vieram abrindo os caminhos também. Que bom que vocês estão aí do outro lado. Bora finalizar, gente? Bora. Finalizar, de verdade. O que a gente pode fazer? Bia, deixa uma mensagem, vai. Uma mensagem? Eu vou logo assim, né? Não apareço muito aqui, então. A mensagem, deixa eu ver. Olhe para a câmera. Qual? Ali, ó. Aquela ali, né? Ok. Cara, a mensagem, eu acho que é o principal, né? Que a gente
esqueça do Senhor, que a gente sempre busque lembrar de Jesus Cristo, né? Todos os dias. Assim, a vida, ela é cheia de surpresas boas, né? A vida, ela não é essa coisa ruim pra gente falar, né? Mas a vida, ela tem coisas muito boas e o meu desejo aqui pro próximos, né, 100 episódios, que ainda chegue aqui muita mensagem bacana, muitos testemunhos. Eu acredito que testemunhos estão sendo gerados, né, para que possam vir aqui futuramente, em nome de Jesus. Se Deus quiser. Em nome de Jesus. E que cada vez mais a gente continue furando essa bolha, que realmente a gente possa ser um instrumento e que a mensagem de Cristo ela continue sendo propagada. Eu acho que é a mensagem que é principal, né? Que o Senhor Jesus ele continue se fazendo presente nas nossas vidas, mas na vida de quem também está assistindo. Compartilhem, galera. Bora continuar, bora compartilhar, sabe? Não paga nada, não gasta nada, só mexe assim os botãozinhos, sabe? Mas, cara, se as mensagens que a gente recebe aqui, né, elas aquecem o nosso coração e aquecem o teu coração, pode ter certeza que tem gente que também vai ter o coração aquecido, sabe? Não seja... Como é a palavra? Não fique... Não guarde para si. Não guarde para si, exatamente. Não guarde a mensagem. Sempre, né, Bia? Não guarde, não guarde para si o que Jesus ele fez. Pode ser, acho que a gente diz, mas tem que ser testemunho sempre muito grande. Não, a gente tem testemunho todos os dias. A nossa vida é o testemunho. O fato da gente acordar todos os dias já é um motivo para a gente testemunhar Cristo. Eu acho que essa é a mensagem. Testemunhe todos os dias. E se possível, né, manda quem quiser, né, tem uma mensagem forte, né, tem um testemunho, se quiser, né, vir aqui, mande mensagem também. A gente tá recebendo. Sempre. Tiago. Não, a minha mensagem... Olhe para a câmera 3. A minha mensagem é de agradecimento, né? Agradecimento à Andréia pela oportunidade, pela confiança, pela parceria, pela força e pela obediência a Deus, né? Então, assim, eu humildemente, assim, agradeço isso, eu fico feliz por tudo o que a gente construiu até aqui, por esses episódios entregues, que cada episódio é uma oferta de louvor e adoração a Deus, né? E isso é bonito demais. E agradecimento a você que é parte disso. Se você está vendo aqui, você é nosso parceiro, você é alguém que é parte da nossa história também. E mais do que compartilhar, inscreva-se no canal. Que assim, a gente tem a plataforma do YouTube como base, mas a gente também tem o Spotify. Então, são duas grandes plataformas de alcance global, né? Então, qualquer lugar do mundo pode se assistir o podcast, pode se assistir aqui o Cristocast na sua TV, no seu celular, no seu computador. E assim, seja parte disso, né? Se inscrevendo e também recomendando pessoas para virem aqui, né? A gente vai ter aí uma nova temporada e a gente vai precisar de novos convidados, né? E aí a gente vai ter novos testemunhos, de repente novos formatos, né? Novas formas de abordar e tudo que for feito vai ser feito aqui em comum acordo com o que Deus quiser que seja feito para a honra e para a glória dele. Isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar dar mão aqui, será que a gente consegue? Já deu. Acho que sim. Vamos lá. Como sempre a gente termina todos os episódios dessa forma, né? Dando as mãos e agradecendo ao Senhor, porque Ele nos uniu para que a obra dele acontecesse através do Cristocast, através do programa. E eu sou muito grata a vocês, principalmente por terem permitido que a mensagem dele também entrasse no coração de vocês, também fizesse sentido e também abraçasse a missão. A gente trabalha para o Cristocast de domingo a domingo, muito mais do que a gente trabalha para o nosso trabalho mesmo.
E eu quero muito agradecer vocês por isso e pedir que o Espírito Santo continue trabalhando, operando no coração de cada um de vocês, para que ele esteja presente em todos os momentos, sempre dando sabedoria e discernimento, especialmente para que a gente saiba como conduzir a mensagem dele, como fazer chegar ali do outro lado, e que a gente possa cada vez mais ser canal de Deus na vida de quem está ali do outro lado da tela espiando nesse momento. Obrigada, vocês dois. Obrigada. Obrigado. Gente, vocês que ficaram até agora, faltou eu dar a minha mensagem final para você que está aí do outro lado. E a minha mensagem é muito simples, é uma mensagem de muito obrigada por vocês estarem acompanhando o 100º programa do CristoCast. Obrigada porque vocês estiveram aí fazendo companhia para a gente. Quando eu abro o programa e digo muito feliz por ter o privilégio da sua companhia, é porque eu sei que você, assim como eu, assim como as pessoas que sentam aqui na bancada comigo, nós estamos unidos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Nós estamos buscando cada vez mais esse elo. E eu só tenho a agradecer a todos os convidados que vieram sentar aqui comigo, que vieram conversar aqui comigo, que vieram dar testemunho, outras tantas pessoas que participam do programa de forma indireta, seja trabalhando aqui nos bastidores, aliás, nos bastidores é direta, né? E indireta, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais ou que conversam comigo na rua, que já reconhecem o programa. Então, eu só tenho muita gratidão a cada um de vocês. Eu espero e oro para que o Espírito Santo realmente haja no coração de cada um. E, no mais, eu preciso muito dizer que esse 100º programa, ele está sendo exibido nesse domingo, 1º de dezembro, que é o dia do meu aniversário, que é um grande presente, assim como eu tive o grande presente de gravar o primeiro episódio também no dia 1º de dezembro, há 2 anos atrás. Então, Deus é muito bom comigo e Ele sabe muito bem como me agradar e não tem como eu não me sentir uma filha muito amada por Ele. Então, eu quero pedir de presente para vocês que vocês mandem esse episódio para quem está precisando se aproximar mais de Deus, seja você também um canal de Cristo na vida de alguém, seja você uma bênção também. Então, esteja sempre com a gente. Participe, interaja, isso motiva muito a gente, não só eu que estou aqui na frente das câmeras, mas quem está também nos bastidores do programa. E não sei mais o que dizer, mas obrigada pelo privilégio da sua companhia. E como eu sempre digo, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.